Sardim, a DMB foi, você me corrige se não foi, uma das pioneiras a apostarem no desenvolvimento de máquinas do plantio mecanizado, né? Sim. Conta para mim como que se deu esse start lá dentro da empresa, né? Uhum. E como vocês começaram nesse segmento específico aqui Sim. da cana-de-açúcar. A DMB começou com plantio mecanizado em 99. Nós lançamos nossa primeira plantadora de cana em 1999. Uma plantadora pequena, né? Tinha, assim, capacidade de carga para muda de 4 toneladas, não tinha eixo tandem, era uma plantadora de eixo simples, não tinha nem cabine, tinha um banquinho lá em cima onde ficava o operador no tempo mesmo, plantando a cana, né, puxando as alavancas ali que levava as canas para o suco. Era um projeto Copersucar na época, a DMB sempre teve, assim, uma parceria muito grande com esses órgãos, né, tem até hoje CTC, né, se bem que o CTC hoje já não é tão forte em desenvolvimento de máquina mais, né, eles ficou mais, Na genética, né? na parte de genética, de melhoramento, né, mas a gente sempre teve essas parcerias com essas empresas, esses órgãos, e era um projeto Copersucar na época, né. Então nós desenvolvemos isso industrialmente, né, com supervisão deles e começamos a trabalhar. Na época, havia ainda, muita mão de obra, né, disponível, tanto para colher como para plantar. E muitas vezes a gente percebia que as usinas, utilizava aquela terminava a colheita, para dispensar toda aquela mão de obra e ter que recontratar em março de novo para começar a safra em abril, eles mantinham aquele pessoal plantando cana. Então, terminava a colheita, eles iam plantar cana, ia fazer alguma capina em cana que estava Suqueira. brotando, tal, né. Então mantinha aquele pessoal. Então o que que aconteceu? Não houve, assim, uma adesão muito grande na época. Já tinha algumas empresas interessadas, algumas usinas, né. Então, nós vendemos algumas máquinas naquela época, mas não foi, assim, uma coisa tão, eh, significativa, e para a empresa isso é complicado, porque se você não tem escala, é duro você manter, né, O um produto. projeto e tal. Então a gente percebeu que aquilo foi diminuindo e a gente mesmo acabou tirando o pé um pouco, né, e fortalecendo em cultivadores, em adubadores, enfim, outros equipamentos, mesmo equipamentos para plantio manual, sulcador, cobridor, essas coisas, né. Até que chegou naquela época lá de 2014, por aí, começou aquele boom da cana, né, que, deu uma esticada, as usinas começaram, a abrir fronteira, né, Regiões, né? foi muita gente para o Oeste Paulista, Oeste Paulista, para Minas, Minas, Mato Goiás, Grosso. alguma coisa. E aí a gente percebeu que começou a haver essa expansão e nós começamos a ser procurados de novo. "Pô, e aquela plantadora, vocês ainda têm?" "Ah, não, tem, tá, não sei o quê". E aí a gente que estava muito, no dia a dia, no campo, começamos a ver essa necessidade e levamos para a DMB: "Olha, nós precisamos reativar e, de repente, até pensar num negócio maior", porque já tem cliente perguntando de coisa maior, de autonomia, tal, né, de mais rendimento. E aí a gente voltou a conversar com a Copersucar, acho que na época ainda não tinha passado para CTC. E entramos num acordo para desenvolver aquele projeto para uma coisa maior. Então passou a ser uma máquina maior. Ela já passou a ter uma capacidade para 6 toneladas, e passou a ter eixo tandem, cabine, né, cabine para o operador ficar ali protegido, tal. E foi, acho que em 2016, salvo engano, não, 2000 não, não, antes. Doi dois 2014 não, vocês viram. 2014 foi automatizada, isso foi, antes de 2000 lá, a gente começou a vender essa máquina maior já.
Muitas usinas já precisavam. Eu lembro que Com a cabine ainda, né? com a cabine, a Batatais foi uma que comprou um lote bom, ou outras empresas também. E aí a gente começou a perceber que aquilo cresceu e procura por máquina tal. Só que o que a gente percebeu naquele crescimento assim desordenado, não houve um aprendizado perfeito para o sistema plantio mecanizado. Então a coisa foi feita meia na correria. E aí vieram alguns problemas até, né? E aí era a máquina que consumia muita muda, deixava muita falha no canavial e tal. E a gente sempre preocupado em melhorar aquilo. Em 2014, nós lançamos a máquina automatizada, e isso já foi um passo muito importante, né? Isso já a gente percebeu que foi um passo importante, porque nós tiramos aquela, vamos dizer assim, foi uma coisa que até foi muito difícil, porque por mais que a gente treinava o operador da plantadora para fazer um trabalho bem feito, havia muita rotatividade daquela pessoa dentro das empresas, principalmente usina, né? Então, de repente, você ia lá, era um operador que nem treinamento teve, estava ali plantando a cana. Uma vez eu ouvi de um cliente, um grande fornecedor, uma coisa assim, até numa reunião do grupo fitotécnico aqui no IAC. Ele me falou: Pardinho, eu não aguento mais formar o operador da plantadora, porque ele fica bom, ele quer virar tratorista. Aí eu falei: mas por que isso? Ah, porque ganha mais, não sei o que e tal. Aí eu falei para ele: ah, então, você vê que gozado, cara, o cara que está plantando tua cana, que vai dar o teu crescimento, que a tua cultura vai dar aí tantos cortes, mais 10 melhor e tal, ele ganha menos que o tratorista, não devia ser o contrário, não? Aí ele falou: olha, sabe que você está certo? Eu falei: então, cara, ó, esse cara tem que ser bem remunerado. É o cara que está plantando tua cana, tal, não sei o quê. É mesmo, não sei o quê. E, na realidade, era o que acontecia. A gente, olha, eu fui numa usina uma vez, eu fui chamado para uma usina lá em Goiás. Olha, vem aqui que eu acho que a muda que eu tenho não vai dar para plantar a área que eu preciso plantar. Eu estou gastando muita muda. Vem aqui ver se você me ajuda, tal, não sei o quê. Falei: pô, fui lá. Aí rodei as frentes dele toda, né? E vi várias coisas lá, muda de qualidade muito ruim e uma série de coisas. Aí eu me lembro que eu cheguei na última turma, eu estava com um supervisor lá que ele me indicou para me levar nas frentes. A hora que nós chegamos na última frente, estava trocando o turno. Aí tinha 5 plantadoras a cada frente. Saíram, a gente estava indo e vendo já, era lá uma área plana, você vê longe e tal. Saiu uma plantadora, saiu outra, a quinta não saiu, ficou parada. Aí o cara até falou: pô, por que aquela não saiu? Tá, não sei o quê, papapá. Chegamos lá: pô, por que essa plantadora está parada? Ah, hoje é folga do fulano, o operador, né? Ele não veio e tal. Aí, olha o que o cara falou: não, então põe qualquer um aí, não pode ficar a máquina parada, não. Falei: opa, qualquer um? Como assim? Ele sabe plantar? Ele sabe mexer lá? Aí já... Então, você vê, coisas que foi muito complicado na época da plantadora, vamos dizer, manual, vamos chamar assim, não automatizado. Então, quando nós automatizamos a máquina, nós demos esse passo importante, que você tirou esses problemas do cara colocar alguém despreparado ali, de colocar um cara que não está bem treinado, um cara que está chateado aquele dia, vai encher de cano o sulco, ou não vai pôr cana no sulco. Quer dizer, as duas coisas são ruins. Se você, na dúvida, a gente percebia e ouvi isso de muito supervisor de plantio: ó, põe cana, hein? Ó, não deixa de pôr cana. Na dúvida, põe cana a mais. Pô, põe cana a mais, você sabe, não nasce. Enche o sulco de cana,
uma cana atrapalha a outra, você Afoga a não outra. tem contato com a terra, a gema não brota, sabe? Então houve muito problema. Aí, a partir da automatizada, isso foi melhorando, né? E com os acessórios que nós fomos incorporando mais tarde, que acredito que nós vamos explorar mais adiante, isso facilitou muito. Então, a evolução, ela teve muito problema, mas muito problema por um crescimento desordenado, que muitas vezes não deu tempo do aprendizado ser muito, vamos dizer, assumido pelos clientes e fazer a coisa de acordo, né? E as áreas, né? As áreas são grandes de plantio de cana, né? É diferente de outros países, nós recebemos, às vezes, visita. Uma vez nós recebemos uma visita de uma usina, ela falou, olha, nós fomos na Austrália e vimos muita coisa lá de plantio mecanizado e queremos introduzir aqui. Nós não estamos tendo o rendimento que eles têm lá e acho que é possível. E eram máquinas nossas, né, que eles tinham. Não, vamos conversar. Aí foram lá na DMB, levaram o slide, fotografia do que eles viram na Austrália e começaram a mostrar e tal. Aí você vê a realidade lá é outra. O preparo de solo lá é uma coisa que é um canteiro, né? Aí a primeira pergunta que eu lembro que eu fiz para eles, tá vendo esse solo aí? O preparo de vocês é mais ou menos assim? Aí um olhou para o outro olhou para o outro. Não tem jeito. A Austrália são áreas pequenas que o próprio produtor planta, ele faz um preparo que é o supra-sumo. Nós aqui plantamos muita cana. Não dá tempo de fazer aquilo. E isso nos levou a tentar resolver isso, né? Então, quer dizer, esse início foi bastante difícil, né? Mas hoje a gente está muito mais tranquilo. Já está num Muito, nível de muito. evolução. Não digo que não tenha o que melhorar, sempre vai ter, lógico, mas, vamos dizer, o cliente que está entrando no plantio mecanizado hoje, como alguns estão, ele está muito mais tranquilo do que quem entrou lá atrás. Quem entrou no lá passado. teve que sofrer mais, né? Ele já está pegando uma coisa muito mais evoluída, né? Não sei se o Pardinho vai recordar. Nós compramos aquela plantadora de cana. Ela era cana inteira, carreta. Ah, sim. E ela era 2 linhas. E o pessoal tinha que colocar a cana na bica dela. Isso. Então nós já começamos lá atrás, antes dessa de cabine. A gente já teve uma lá atrás. De cana inteira. De cana inteira. E nesse processo, você já tem... Você diminuiu um pouco só da mão de obra. Mas... Porque o pessoal tem que passar cortando. Tem que cortar... Não, ela cortava. Não. Ela tem que cortar a muda. Você corta a muda do mesmo jeito, o carregamento do mesmo jeito, o transporte do mesmo jeito. Aí você tinha que usar uma carregadeira a mais, certo? Para catar a cana lá no transporte e colocar na plantadora. Aí na carreta, entrava sucando, ela ia fazer, aí você colocava a cana na bica, só que aí ela fazia tudo o procedimento quase que hoje uma plantadora. Ela já caía na bica e a planta ali já sulcava, já cobria, já fazia tudo o processo ali. Já. Isso, tudo ali, entendeu? Então, sofremos lá atrás também com esse princípio. Porque aí depois o rendimento, conforme você vai evoluindo também, o rendimento teu também vai ficando para trás com uma plantadeira. Entendeu? Então, aí você usava ela e usava a turma. Né? Usava o sucador normal. Aí, não é viável. Entendeu? Então, aí paramos com ela também. Entendeu? Aí também na época não tinha as tecnologias de defensivo acompanhando também. Exatamente. No caso dos fungicidas, né? É ela causava muito dano e dava muita podridão. Então teve muita falha também naquela época, devido à falta dessa tecnologia também do lado dos insumos, né? Bem colocado, foi mesmo. Então, hoje não. Hoje você tem, você coloca lá no tanque separado lá e hoje é difícil você ter falha. O tanque do adubo e o
Do inseticida e do fungicida. Ah, O são três inseticida e o fungicida. São três. Três reservatórios de adubo. Reservatório.